Olá, eu sou a Adriana Calvo, esse é o podcast Conexão Inteligente. Bem-vindo mais uma vez. E eu tenho um convidado muito especial que é o enfermeiro Lucas Corona. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Adriana. Um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Tá? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho o currículo do Lucas. Tá? O Lucas ele é graduado em enfermagem. Ele tem pós-graduado em urgência e emergência e unidade de terapia intensiva. E ele é mestrando, tá, em multiprofissional, né? Mestrado em multiprofissional em urgência e emergência, tá? Pela UEM, né, Lucas? E hoje ele está vindo falar com a gente um tema muito importante, que é o uso indiscriminado de energético. E, aliás, eu tenho muitas dúvidas a respeito. Vai a pergunta para você. Energético faz mal para a saúde? Faz. O energético, ele, assim como qualquer outro tipo de substância que nós fazemos uso, ele oferece sim um risco, dependendo da quantidade que nós consumimos. Então, quando nós falamos de alimentação, bebidas, comida, tudo isso tem um impacto no nosso organismo. Então, é o que a gente fala o tempo todo de alimentação saudável, bebidas que não fazem mal à saúde, e o energético é uma dessas bebidas. Então, o energético ele pode ser consumido, porém o que nós orientamos e reforçamos muito para a população é a quantidade que nós consumimos esse energético. Uma quantidade excessiva, de rotina, todos os dias, em grande quantidade, ela oferece sim um risco à saúde. E o que ela pode ocasionar na nossa saúde? Quais os malefícios que ela pode ocasionar nos nossos órgãos, né? Como é que funciona? O energético, ele é uma bebida que nós fazemos uso e ela tem duas substâncias muito importantes, que é a cafeína e a taurina. Essas duas substâncias, quando elas entram no nosso organismo, elas têm como objetivo deixar o nosso corpo mais ativo, mais disposto, a concentração, atividade física, mental. As pessoas têm aquele up quando elas tomam energético, né? O famoso gás, né? A gente toma energético para ficar mais ativos. As pessoas usam muito energético para trabalhar, para estudar, fazer uma atividade física. Mas qual que é o problema? A cafeína e a taurina, elas aceleram muito o nosso organismo. A longo prazo, fazendo uso do energético e principalmente em grandes quantidades, isso afeta a saúde cardiovascular. Então eu posso gerar um sofrimento no coração por causa do uso do energético. Porque a cafeína ela faz essa aceleração do nosso organismo, ela corta uma molécula que a gente chama de adenosina, que é onde estipula o cansaço do meu organismo. A adenosina, ela sabe o momento que o meu corpo precisa descansar. E aí essa taurina e essa cafeína aceleram o corpo, meu corpo não descansa. E os efeitos, né, como você perguntou, além de trazer doenças cardiovasculares, como por exemplo a hipertensão arterial, doenças coronarianas, essa pessoa ela pode ter impotência sexual, essa pessoa pode ter insônia, uma perda da qualidade do sono, assim como outros distúrbios como cognição, atenção a longo prazo, porque o corpo não descansa, né? Então, basicamente, esses são os principais efeitos que o energético causa no organismo. Ok, é assustador. Assustador, É muito assustador. E tem uma questão de idade, não é indicado para criança tomar, a partir de que idade que seria? Porque você disse que é uma quantidade, teria uma quantidade, né, que a pessoa poderia tomar por dia, né? Você poderia enfatizar isso para a gente? Claro. O energético, como ele tem uma porcentagem de cafeína, se você toma ele em uma quantidade moderada, eu vou tomar uma lata de energético uma vez na semana ou outra, tá tudo bem. O problema é a quantidade. E aí, o que acontece? Nós não indicamos essa dose em excesso para nenhuma faixa etária. Então, nem criança, nem adolescente e nem pessoas adultas devem fazer o uso indiscriminado dessa bebida. O que nós orientamos? Que crianças não podem fazer o uso do energético, porque é um organismo um pouco mais frágil, mais sensível, ainda em desenvolvimento, para receber uma dose tão grande de cafeína. Os jovens em potencial, nós falamos muito sobre o uso indiscriminado do energético, porque a população jovem, além de gostar de consumir energético, eles gostam de consumir energético com álcool.
Então, o álcool é uma outra substância nociva que sobrecarrega o fígado, é uma toxina na nossa corrente circulatória. Então, é um outro fator que a gente associa aos jovens não usarem os energéticos. E as pessoas adultas, na fase adulta, acima dos 35, 40 anos, se já tem uma doença cardiovascular, aí que ele não é mesmo indicado. Então, é uma substância que nós não indicamos. Eu quero tomar alguma substância energética para que eu fique mais disposto. Procurar um médico, fazer uso de uma medicação natural, manipulada. Nós temos a creatina, nós temos outras substâncias que têm esse efeito, mas o energético ele é contraindicado desde que seja uma dose alta nessas faixas etárias de idade. Nossa, ficou muito bem explicado e eu acho que é bem preocupante e acho que é um tema de conscientização para a população, né, de usar moderadamente, né, nem, como você disse, nem deveria ser indicado, mas enfim, as pessoas estão usando, eu venho percebendo muito adolescente utilizando, né, e eu acho muito preocupante, mas você explicou muito bem, e isso em qualquer idade, porque eu acho que o adolescente ele também pode ter um problema cardíaco, né? Com certeza. E às vezes você fica achando assim, é só o adulto, né? É só a pessoa mais velha. Então eu acho que isso é uma questão para a gente prestar bastante atenção. E eu esqueci de falar para vocês que nós estamos hoje aqui, gente, no laboratório do SENAC, laboratório de enfermagem. E o Lucas, ele é docente também no laboratório de enfermagem aqui do SENAC, da faculdade do SENAC, né? Lucas, você poderia deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo com relação a essa questão do energético? Claro, com certeza. Eu acredito muito que tudo que nós fazemos consumo, desde que seja moderado, é aceitável. Qualquer pessoa hoje pode ter, infelizmente, o vício com algum tipo de alimento ou algum outro tipo de fator, porém a gente sempre pede para as pessoas, se for fazer o uso do energético, que faça com moderação. Não é uma bebida para tomar todo dia, não é uma bebida para fazer consumo à noite antes de dormir. O equivalente ali ao uso é no mínimo no máximo uma lata por dia, antes das 2 horas da tarde. Então, se for fazer o uso, que faça o uso moderado, com todo o cuidado possível. E se tiver qualquer dúvida sobre o uso, que procure um médico para tirar todas as dúvidas, para entender os riscos, né? Entender melhor o que essa bebida pode ocasionar ali a longo prazo na nossa saúde. Olha, agradeço muito essas explicações. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? Quem tinha dúvidas, eu inclusive tinha algumas. Né? Foi muito bom, muito obrigada. Foi um prazer te receber, Lucas. Eu que agradeço. Pessoal, aguardo vocês no próximo podcast. No próximo, fiquem atentos. Não esqueça de dar um like para a gente nos seguir nas redes sociais. Tá bom? Até a próxima.